de Joinville. Bom, boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais deputados aqui presentes. Deputado também presidente aqui da comissão, a todo o público presente, aqueles que nos assistem. Nós vimos aqui uma apresentação, né, por parte do técnico do Ministério que fala sobre objetivos e resultados gerais do programa e etc., que é uma iniciativa ortodoxa em termos econômicos e que, inclusive, foi desenvolvida lá no início, no primeiro governo Lula, junto com, na época, secretário de Política Econômica, Marcos Lisboa. Né? Então, o problema não é o programa em si, os objetivos gerais do programa, e sim como se deu o desenho dele pós-2003 e, principalmente, os decretos e portarias que foram expedidos pós-2023 em relação a pessoas em situação de rua, né, aos moradores de rua. E, então, para entrar nesse tema, eu vou contextualizar um pouquinho do porquê eu entrei em contato com o deputado Kim para que ele fizesse o requerimento para convocar essa audiência. Né? Eu me tornei vereador agora, estou no primeiro mandato, agora em 2025, iniciei esse primeiro mandato, e uma das pautas que eu sempre trouxe é justamente essa questão, esse problema das pessoas em situação de rua, que começou a aumentar de maneira exponencial no meu estado, o estado de Santa Catarina, e obviamente, por consequência, na maior cidade do estado, que é a minha cidade, Joinville, desde 2022. Né? Então, esse problema aumentou de maneira exponencial, a população em situação de rua ela mais do que triplicou no nosso estado. E, quando me tornei vereador, a gente abriu uma comissão especial para investigar esse problema das pessoas em situação de rua, e eu me tornei relator. Né? Sendo eleito relator, tanto eu quanto a minha equipe, a gente se afundou ali, tanto na legislação federal, e reuniões com técnicos, diligências externas, para entender esse problema e fazer um diagnóstico preciso do problema. Isso resultou ali no nosso relatório, um relatório de mais de 200 páginas, que traz vários diagnósticos ali feitos em relação ao problema no geral. Mas uma coisa que a gente percebeu durante a tramitação dessa comissão especial e durante o desenvolvimento desse relatório é que, pós-2023, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, ele foi o responsável por expedir parece um grande problema, né? Porque, fazendo uma analogia boba aqui, é como se a gente estivesse dando doce na mão de criança. Porque quando a gente vai olhar a população em situação de rua, a gente sabe, né, que os dados mostram isso, de que a maior parte deles são dependentes químicos, né, que são dependentes sim, em crack, em álcool, em cocaína, a substância que for. E em vários relatos de técnicos, tanto da assistência social, de profissionais da assistência social, profissionais da saúde, profissionais da segurança pública, a gente enxerga relatos de biqueiras que já tem, recentemente mesmo, na semana passada, foi noticiado justamente esse caso, né, de uma abordagem que aconteceu dentro de uma biqueira em Santa Catarina, e lá quem estava gerenciando a boca tinha ali seus cartões do Bolsa Família, e foi relatado que os PSRs utilizavam do cartão justamente para fazer a aquisição da droga. Então, o que a gente vê é que, a partir de 2023, a gente vê uma facilitação do acesso do morador de rua ao Bolsa Família, e a gente vê que isso se torna praticamente uma transferência bilionária direta do governo federal para o tráfico de drogas. Isso, na prática, é isso que acontece. Eu acho que, para finalizar aqui, eu quero ser sucinto até para dar mais condições aí da gente gerar esse debate. Na última vez que uma das últimas vezes elas foram expedidas, né? E a resposta que eu tive dos técnicos do Ministério, e isso tem várias testemunhas, tinham outros vereadores e assessores que estavam comigo na reunião, eles utilizaram, né, os técnicos falaram que o morador de rua deveria ter a dignidade da dependência. Então, assim, eu acho que, para concluir, eu queria entender aqui, tanto do Ministério, os outros deputados que fazem parte do governo, se puderem explicar também se essa seria a posição do governo em relação ao Bolsa Família sendo utilizado pelas pessoas em situação de rua. Por enquanto seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Matheus Batista. Encerradas as exposições, vamos passar ao debate, seguindo aí a lista de inscrição, começando com o presidente deputado Merlon Solano. Obrigado, deputado Kim. Cumprimentar aqui o representante da Câmara de Joinville, na verdade está aqui em seu próprio nome, né, vereador Matheus Batista, e o nosso amigo deputado Kim Kataguiri, pela oportunidade de trazer esse importante tema ao debate da Câmara dos Deputados. Nós estamos falando do programa Bolsa Família. Aliás, eu queria cumprimentar o Matheus pela clareza da sua exposição. Acho que você vai longe com essa facilidade de argumentação que você tem. Bom, nós estamos falando do Bolsa Família, um programa que trabalha focando pessoas muito pobres, pessoas que, para entrar no programa, tem que ter, no máximo, R$ 708 de renda per capita. Isso é o máximo, é de R$ 218 a R$ 708 de renda per capita na família. Então, nós estamos falando do segmento mais empobrecido da nossa sociedade. E o Bolsa Família se enquadra a um conjunto de iniciativas do nosso governo que tem como objetivo básico retirar o Brasil de uma situação em que há pessoas com fome.
Porque o nosso entendimento é que quem está com fome não tem condições de buscar ascensão social e econômica. A fome é um imperativo absolutamente condicionante de tudo. Você está com fome e, se não comer, a fome vai continuar aumentando até você chegar numa situação de incapacidade de fazer as funções básicas da vida. Então, um conjunto de políticas voltadas para isto, com este objetivo de tirar a fome. E para, depois da retirada da fome, alcançarmos outros objetivos, como da promoção social e econômica, o programa, então, se integra com a educação, estabelecendo o condicionante da matrícula dos filhos da família na escola e a obrigação de frequentarem a escola, o condicionante da saúde, de ter o acompanhamento médico e a vacinação das crianças. E, além do mais, na continuidade do programa, uma série de outras iniciativas buscando a promoção das pessoas para elas poderem sair do programa. Como, por exemplo, o Acredita no Primeiro Passo, que disponibiliza treinamento e capacitação a partir do credenciamento de universidades e até mesmo dos IFPs e de algumas empresas privadas que se articularam com o programa. Crédito, com juros bastante baixos, não é? Para que essas pessoas possam, então, progredir. O problema que o vereador levanta é um problema importante, mas assim, eu peguei os dados aqui de 2025, vereador Matheus. O total de famílias com pessoas em situação de rua que recebem o Bolsa Família é de 277 mil famílias no Brasil todo, para um total de 19 milhões de famílias. No caso do Piauí, eu tenho uma relação com a pastoral de rua, não tenho recebido denúncias graves em relação ao uso desse dinheiro para comprar droga. Mas não tenho ilusão. Acho que alguém que recebe um dinheiro, uma parte pode estar usando para isto. Está usando para isto. É como naquela história das bets, que alguém chegou a dizer, vamos embora proibir as pessoas que recebem o Bolsa Família de jogar. Mas como é que se proíbe um cidadão de usar o dinheiro que caiu na conta dele, naquilo que ele quer utilizar? Aí talvez até princípios fundamentais da Constituição estivessem sendo desrespeitados, se a gente fosse marchar nesse sentido, não sei. Então, sim, o problema é importante, mas qual é a solução? Mas é residual, na minha visão, vereador. Qual é a solução? É excluir essas pessoas do Bolsa Família? Se todos os programas do Brasil tivessem, num total de 19 milhões de pessoas, um problema com 200 mil. E não acredito que todas as 200 mil tenham esse problema que você identificou. Se todos os programas, por exemplo, deputado, os programas de benefícios fiscais, que ao final do ano o Brasil terá gasto 800 bilhões de reais nos tais benefícios fiscais. Se esses programas todos de benefícios fiscais tivessem o mesmo acompanhamento que o Bolsa Família tem, porque o benefício fiscal no Brasil virou uma coisa eterna, a gente aprova aqui e a empresa recebe por 10 anos, depois renova por mais 10, depois por mais 20, por mais 30, sem que ninguém faça uma avaliação precisa dos resultados que aquele benefício fiscal está trazendo para a sociedade. E ao final do ano o Brasil terá gasto com os benefícios fiscais, terá deixado de arrecadar 800 bilhões de reais. Portanto, é um gasto tributário. É um dinheiro que o país deixou de arrecadar, que se arrecadasse, poderia, quem sabe, até diminuir a carga tributária, se esse dinheiro estivesse entrando no fisco brasileiro, deputado Paulo Guedes. Então, o assunto que você traz é importante, Matheus, mas nós precisamos nos debruçar sobre a solução. O problema da droga é um problema muito complexo, tem questões internas, tem questões internacionais. Assim, e aí eu não queria que a solução fosse no sentido de restringir o direito a um bem básico, que é um dinheiro para comer. Se a pessoa não foi comer, mas pelo menos a sociedade cumpriu a sua obrigação, colocou para ela um certo recurso para ela ir atrás de um pão na padaria. Veja só, nós estamos falando de um rendimento médio de 600 e poucos reais, o rendimento médio. Obrigado, deputado Merlong. Deputado Paulo Guedes, exige a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro, Merlong, eu quero concordar com você, né, na defesa do programa Bolsa Família. A grande maioria dos beneficiados do Bolsa Família são as mulheres. Segundo, esse recurso, além de ter melhorado, esse programa, além de ter melhorado todos os índices, tirou o Brasil do mapa da fome, um programa reconhecido em pequenas cidades. Então, o Bolsa Família e outros programas que o governo criou, fez com que a nossa economia melhorasse, porque é o dinheiro que fica ali no comércio local. Enfim, não existe essa ideia. As pessoas querem, e muitos, se pagava era apenas com a comida, com a rapadura, com arroz, com feijão, com um pedaço de toicinho. Empregada doméstica trabalhava, era pela comida, e hoje essas pessoas passaram a ter dignidade. Então todo mundo continua trabalhando. Eu não aceito essa conversa fiada. Mentem tudo aquilo que vem falando
principalmente a extrema-direita no Brasil vem falando. Porque mais de 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família já saíram do programa. Por quê? Porque melhoraram de vida, porque arrumaram emprego, porque não estão mais dentro dos critérios do Bolsa Família. Saíram porque melhoraram de vida. Essa é a verdade. Eu gostaria muito, e nós estamos trabalhando, e os novos critérios que o governo adotou permite que a pessoa beneficiária do Bolsa Família possa trabalhar com carteira assinada. Então essa conversa não existe mais. A pessoa sai do Bolsa Família depois que ele entra dentro de uma faixa de renda que ele já tem condições de sustentar sua família sem o auxílio do programa. E nós vamos aqui refutar todas essas falácias contra as pessoas mais pobres desse país. Graças a Deus, o nosso país tem crescido, o nosso país tem gerado emprego, o nosso país tem melhorado todos os seus índices. E tenho certeza que com as políticas públicas do governo do presidente Lula, nós vamos sim sair do Bolsa Família daqui para um outro programa futuramente. Por quê? Porque nós estamos gerando emprego, renda e oportunidade. Obrigado, deputado Paulo Guedes. O primeiro ponto, né?